Imagine que você passou meses ouvindo que seria torturado e morto caso fosse capturado. Agora imagine que você está ferido, sangrando, sendo carregado por soldados inimigos. Você não entende a língua deles, não sabe o que vem a seguir. Só sabe que a dor está insuportável e que a qualquer momento pode ser o fim. Esse era o estado mental de um jovem alemão quando foi levado para um hospital de campanha da Força Expedicionária Brasileira em 1944. O documento que tenho aqui é um fragmento de interrogatório médico feito dias depois, quando ele já conseguia falar. E o que ele disse chocou até os tradutores. Ele confessou que esperava execução, não tratamento, que foi treinado para acreditar que os aliados eram cruéis com prisioneiros. Mas quando viu os médicos da FEB aplicando penicilina nele, o mesmo antibiótico raro que salvava vidas de soldados brasileiros, ele entrou em colapso emocional. Chorou, não de dor, mas de confusão, porque nada do que viveu naquele dia correspondia ao que lhe ensinaram. Esse relato expõe a brutalidade psicológica da propaganda de guerra e a coragem silenciosa de quem escolheu agir diferente. Meu nome é Renato Vasconcelos, tenho 45 anos e há mais de uma década mergulho em arquivos esquecidos, cartas empoeiradas e relatórios que ninguém mais lê. Meu trabalho não é recontar a história oficial, é encontrar os pedaços que ficaram para trás. E esse pedaço aqui, esse depoimento de um soldado alemão tratado por brasileiros, é um dos mais perturbadores que já encontrei. Não pela violência, mas justamente pela ausência dela. Pela humanidade onde ninguém esperava encontrar. Deixa eu te situar no contexto. Estamos falando do inverno de 1944, no norte da Itália. A Força Expedicionária Brasileira estava combatendo nas montanhas geladas dos Apeninos, enfrentando tropas alemãs entrincheiradas, frio brutal, lama, neve e uma guerra de desgaste que consumia homens e suprimentos a cada dia. Os hospitais de evacuação da FEB, chamados de EVAC, eram tendas montadas perto da linha de frente, onde médicos e enfermeiras brasileiros realizavam cirurgias de emergência, estabilizavam feridos e decidiam quem podia ser salvo e quem não tinha mais chance. Era um trabalho que exigia não só habilidade técnica, mas uma frieza emocional quase desumana, porque os recursos eram limitados, anestesia era preciosa, penicilina era mais rara ainda. Cada dose significava uma escolha, e essas escolhas, muitas vezes, determinavam quem vivia e quem morria. Agora imagina isso sob outra perspectiva, a perspectiva de um soldado alemão que foi criado dentro de um sistema que o ensinou a temer e odiar o inimigo. A propaganda nazista não era sutil, ela martelava na cabeça dos soldados do Reich que os aliados eram bárbaros, que não respeitavam as convenções de Genebra, que prisioneiros de guerra eram torturados, executados ou deixados para morrer de fome em campos imundos. Essa narrativa não era apenas repetida, ela era institucionalizada, fazia parte do treinamento e funcionava. Funcionava tão bem que muitos soldados alemães preferiam lutar até a morte a se renderem, porque acreditavam que a rendição era apenas uma forma mais lenta e dolorosa de morrer. Esse jovem alemão, cujo nome completo nunca foi revelado no documento, acreditava nisso. Ele tinha cerca de 20 e poucos anos, talvez 23, 24. Estava posicionado em uma das linhas defensivas alemãs quando um ataque combinado de artilharia e infantaria brasileira rompeu a posição. Houve combate corpo a corpo, houve caos, e em algum momento, durante a confusão, ele foi atingido. Estilhaços de granada perfuraram sua perna direita. Ele caiu,
Não conseguiu se levantar, e quando a fumaça baixou, ele estava cercado por soldados brasileiros. Ele descreveu esse momento no interrogatório médico de uma forma que me arrepia toda vez que leio. Disse que quando percebeu que estava vivo, mas cercado, sentiu um vazio no estômago. Não era medo da dor, era medo do que viria depois. Ele esperava ser executado ali mesmo, ou arrastado para algum lugar onde seria interrogado sob tortura. A mente dele estava tão condicionada por anos de propaganda que ele não conseguia imaginar outro cenário. Então, quando os brasileiros o levantaram, colocaram um torniquete improvisado na perna dele e começaram a carregá-lo para trás das linhas, ele interpretou aquilo como o começo do fim. Ele achou que estavam levando ele para um lugar mais isolado, para fazer o que quisessem, longe de testemunhas. A dor na perna era intensa. Ele sentia o sangue quente escorrendo dentro da bota. Sentia o peso do próprio corpo sendo arrastado por homens que falavam uma língua que ele não entendia. Português soava estranho para ele. As palavras eram rápidas, os sons eram diferentes de tudo que ele conhecia. E isso só aumentava o pânico. Porque quando você não entende o que estão dizendo, sua mente preenche o vazio com os piores cenários possíveis. Ele imaginou que estavam discutindo como matá-lo. Imaginou que estavam rindo dele. Imaginou que cada palavra era uma sentença de morte sendo pronunciada em código. Então ele foi levado para dentro de uma tenda, a tenda médica. Ele não sabia disso ainda, só viu lona, luz fraca de lamparinas e silhuetas se movendo. Havia cheiro de éter, de sangue, de desinfetante. Havia outros homens deitados em macas, alguns gemendo, alguns em silêncio. Ele foi colocado em uma maca também, e então começou a esperar. Esperou o tiro, esperou a faca, esperou qualquer coisa que confirmasse tudo o que lhe disseram sobre o inimigo. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Uma enfermeira se aproximou. Ela tinha as mãos limpas, usava um avental manchado de sangue de outros pacientes, mas as mãos estavam limpas. Ela falou algo para ele em português. Ele não entendeu. Ela repetiu, dessa vez mais devagar, como se isso fosse ajudar. Não ajudou. Mas então ela fez algo que ele não esperava. Ela trouxe água, água limpa, e ofereceu para ele beber. Ele hesitou. Pensou que podia estar envenenada, mas a sede era maior que o medo. Ele bebeu. E a água estava fria, estava limpa, estava real. E isso o confundiu mais do que qualquer discurso poderia. Logo depois, um médico brasileiro se aproximou. O médico examinou a perna dele, tocou ao redor da ferida com cuidado, avaliou o dano. O alemão viu o médico fazer um gesto para alguém, e então trouxeram instrumentos cirúrgicos, trouxeram gaze, trouxeram algo em uma bandeja de metal que ele não conseguiu identificar de imediato. E foi aí que ele viu a seringa, a morfina. O médico estava preparando anestesia para ele, para um soldado inimigo, para alguém que horas antes estava do outro lado tentando matar brasileiros. Ele contou no interrogatório que foi nesse momento que algo dentro dele quebrou. Não fisicamente, psicologicamente, porque tudo o que ele acreditava, tudo o que lhe ensinaram, tudo o que construiu como verdade absoluta sobre o inimigo, desmoronou em segundos. Ele esperava crueldade, recebeu cuidado. Ele esperava ser tratado como animal, foi tratado como ser humano. E a dissonância cognitiva foi tão violenta que ele começou a chorar, não de dor, mas de confusão, de vergonha, de algo que ele mesmo não conseguiu nomear naquele momento. Os médicos aplicaram a anestesia, limparam a ferida, removeram os estilhaços, usaram penicilina, um antibiótico que era extremamente escasso para prevenir infecção. Fizeram curativo, e durante todo o processo,
ninguém o maltratou, ninguém cuspiu nele, ninguém o insultou. Ele foi tratado exatamente da mesma forma que os soldados brasileiros feridos estavam sendo tratados nas macas ao lado. Mesmos procedimentos, mesmos cuidados, mesma dignidade. Quando ele acordou da anestesia, horas depois, estava em uma área separada da tenda, junto com outros prisioneiros alemães feridos. Havia guardas brasileiros vigiando, mas ninguém estava apontando armas para ele. Ninguém estava ameaçando. Havia silêncio, havia cansaço, havia a sensação estranha de estar vivo quando deveria estar morto. E foi nesse silêncio que ele começou a processar o que tinha acontecido. Começou a entender que tudo o que lhe disseram era mentira, que a propaganda era falsa, que o inimigo não era o monstro que pintaram. E essa percepção foi, de certa forma, mais dolorosa do que a própria ferida na perna. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, ele observou como os médicos brasileiros trabalhavam, observou como tratavam todos os feridos, independentemente de serem aliados ou inimigos. Observou a exaustão nos rostos das enfermeiras que trabalhavam turnos intermináveis sem reclamar. Observou a forma como os soldados brasileiros, mesmo cansados, mesmo traumatizados, ainda conseguiam manter algum traço de humanidade. E isso o destruiu por dentro, porque ele percebeu que lutou do lado errado, que acreditou nas pessoas erradas, que desperdiçou anos da vida defendendo uma ideologia que o transformou em ferramenta descartável. Quando finalmente foi interrogado, dias depois, por um oficial brasileiro que falava alemão, ele foi franco. Disse que esperava morrer. Disse que foi ensinado a temer a captura mais do que a morte. Disse que a propaganda nazista mostrava os aliados como selvagens sem piedade. E então, com a voz embargada, disse que nada disso era verdade, que foi salvo por pessoas que ele deveria odiar, que recebeu tratamento médico que muitos civis alemães não tinham acesso nem na própria Alemanha, que viu compaixão onde esperava encontrar vingança. O oficial que conduziu o interrogatório anotou tudo, e essas anotações acabaram arquivadas junto com centenas de outros relatórios médicos e de inteligência da FEB. Ficaram esquecidas por décadas, até que alguém, eventualmente, decidiu revisitar esses documentos. E foi assim que esse relato chegou até mim, não como propaganda, não como narrativa heróica, mas como registro cru de um momento em que a humanidade venceu o ódio, mesmo que temporariamente, mesmo que em uma tenda de campanha no meio de uma guerra brutal. O que me impressiona nesse relato não é só o choque do soldado alemão, é o que ele revela sobre os brasileiros que o trataram. Porque esses médicos e enfermeiras da FEB sabiam exatamente quem ele era. Sabiam que ele lutava por um regime genocida. Sabiam que ele, direta ou indiretamente, foi parte de uma máquina de guerra responsável por milhões de mortes. E ainda assim, escolheram tratá-lo. Não por obrigação legal, não porque alguém estava assistindo, mas porque decidiram que naquele momento, dentro daquela tenda, ele era apenas um ser humano ferido que precisava de ajuda. E isso exigiu uma força moral que vai muito além de qualquer coragem física. Pensa comigo, esses médicos tinham recursos limitados. Cada dose de penicilina que usavam em um prisioneiro alemão era uma dose a menos para um soldado brasileiro. Cada minuto gasto operando um inimigo era um minuto a menos para salvar um aliado. E ainda assim, fizeram a escolha. Fizeram porque entenderam algo que muitos líderes militares e políticos da época se recusavam a aceitar, que tratar prisioneiros com dignidade não era fraqueza, era princípio. Era o que separava soldados de assassinos. Era o que tornava a luta por liberdade algo mais do que apenas retórica vazia. E o impacto disso no soldado alemão
foi profundo. Ele não se tornou um herói, não virou pacifista, não escreveu manifestos contra o nazismo, mas algo dentro dele mudou, algo que a propaganda não conseguiu mais tocar, porque ele viu com os próprios olhos que a narrativa era falsa, que o mundo era mais complexo do que preto e branco, que o inimigo podia ser mais humano do que os próprios aliados. E essa percepção, por menor que pareça, foi uma vitória silenciosa contra a máquina de desumanização que a guerra sempre tenta construir. Eu sei que muita gente vai ouvir essa história e pensar: mas e os crimes de guerra alemães? E os campos de concentração? E as atrocidades cometidas pelo regime nazista? E a resposta é: sim, tudo isso existiu, tudo isso foi real, e nada disso é apagado por esse relato. Pelo contrário, esse relato expõe ainda mais a brutalidade do nazismo, porque mostra como o regime manipulou jovens, transformou soldados em fanáticos e criou uma cultura de medo tão profunda que até a compaixão inimiga parecia impossível. E quando esses soldados finalmente encontravam compaixão, quando viam que tudo era mentira, muitos deles entravam em colapso emocional. Porque perceber que você foi enganado, que desperdiçou anos acreditando em uma mentira, que matou e quase morreu por nada, é uma dor que nenhuma morfina consegue aliviar. Os hospitais de evacuação da FEB trataram centenas de prisioneiros alemães durante a campanha na Itália. Muitos deles tiveram experiências parecidas com a desse jovem soldado. E embora poucos tenham deixado depoimentos registrados, os relatórios médicos mostram um padrão. Mostram que os brasileiros mantiveram os padrões de tratamento mesmo sob pressão extrema. Mostram que enfermeiras como as que serviram na FEB arriscaram a própria saúde mental para cuidar de feridos inimigos. Mostram que havia sim uma escolha sendo feita todos os dias, a escolha de não se tornar aquilo que estavam combatendo. E isso me leva a uma reflexão que acho importante. Vivemos em uma época onde a polarização está em todo lugar, onde é fácil transformar o outro em inimigo abstrato, onde discordância vira ódio e ódio vira desumanização. E quando isso acontece, perdemos a capacidade de enxergar o ser humano do outro lado. Passamos a justificar crueldade, passamos a celebrar sofrimento, passamos a acreditar que compaixão é fraqueza. E é exatamente aí que a propaganda ganha. É exatamente aí que nos tornamos ferramentas de narrativas que não controlamos. Esse soldado alemão, ferido e confuso dentro de uma tenda brasileira, nos lembra que há sempre uma escolha. Sempre. Mesmo na guerra, mesmo no caos, mesmo quando seria mais fácil, mais rápido, mais justificável fazer o contrário. E os brasileiros que o trataram fizeram a escolha mais difícil, fizeram a escolha que exigia mais força, fizeram a escolha que a história quase esqueceu, mas que define quem realmente eram. Agora, antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. O que você acabou de ouvir é só uma parte dessa história. Existem camadas inteiras da experiência da FEB que raramente são exploradas. Detalhes sobre o cotidiano no fronte, sobre o medo constante, sobre as decisões impossíveis que os soldados tinham que tomar. Esses aspectos costumam ficar de fora dos resumos tradicionais. Então, junto com outros pesquisadores, organizei um material mais aprofundado chamado Diários do Fronte. São mais de 50 páginas de narrativas reconstruídas a partir de contextos históricos reais, mostrando o lado humano da guerra, a tensão, a rotina, as experiências vividas por quem esteve lá. Além disso, disponibilizei 2 materiais complementares. O Manual de Sobrevivência, que trata da realidade brutal enfrentada pelos soldados em condições extremas, e A Visão dos Inimigos,
que traz uma análise baseada em registros históricos sobre como os brasileiros eram percebidos durante o conflito. E tem mais. Quem acessar o Diários do Fronte recebe sem custo adicional o Dossiê Conhecimento Geral, um guia de 30 páginas que contextualiza o cenário mais amplo da guerra, as alianças estratégicas e a campanha na Itália. No total, são 80 páginas de conteúdo por um valor simbólico. Se isso te interessa, o acesso está no comentário fixado. Mas agora, deixa eu voltar para esse relato. O que aconteceu com esse soldado alemão depois? Não sabemos. O documento não acompanha o destino dele. Provavelmente foi transferido para um campo de prisioneiros de guerra aliado, onde ficou até o fim do conflito. Provavelmente voltou para a Alemanha destruída do pós-guerra, tentou reconstruir a vida, carregou as cicatrizes físicas e psicológicas pelo resto dos dias. Provavelmente nunca mais falou sobre o que sentiu naquela tenda. Mas o registro está aqui, a história está aqui, e ela importa, porque nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre espaço para escolhas que afirmam nossa humanidade. E os brasileiros? Muitos dos médicos e enfermeiras que serviram nos hospitais de evacuação da FEB voltaram para o Brasil e nunca receberam o reconhecimento que mereciam. Voltaram para vidas comuns, profissões comuns e morreram sem que a maioria das pessoas soubesse o que fizeram. Sem que houvesse estátuas, sem que houvesse homenagens nacionais, sem que a história oficial desse a eles o espaço que deveriam ter. Mas o impacto do trabalho deles ecoou. Ecoou em cada vida salva. Ecoou em cada prisioneiro tratado com dignidade. Ecoou em relatos como esse, que sobreviveram décadas de esquecimento e agora chegam até nós. Então, se esse relato te impactou, se te fez pensar, deixa um comentário. Conta o que sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal para continuarmos desenterrando essas histórias que ficaram para trás. Porque enquanto houver documentos esquecidos, enquanto houver vozes silenciadas pelo tempo, enquanto houver verdades que merecem ser contadas, eu vou continuar procurando. E você pode fazer parte dessa jornada. Esse foi o relato do soldado alemão que esperava a morte e recebeu remédios, que esperava crueldade e encontrou compaixão, que teve todas as certezas destruídas dentro de uma tenda médica brasileira no inverno de 1944 e que, sem saber, nos deixou uma lição que atravessa gerações, a de que humanidade não é luxo, é escolha. E é a escolha mais importante que podemos fazer.